continuação que é tão boa como a primeira. Olá, eu hoje estou aqui para vos falar de Fogo Selvagem, da Anna Grace. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter cedido este livro, muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E quero fazer-vos o pedido habitual. Se ainda não são subscritos no canal, subscrevam, acionem o sininho para receberem todas as notificações, ponham um like se gostarem do conteúdo e não se esqueçam de comentar, porque ajuda muito na subida do algoritmo. Eu tinha lido o livro anterior, o Quebrar o Gelo, no princípio do mês, no mês de novembro, porque eu sabia que este livro vinha aí e queria muito ler a continuação depois de ter lido o primeiro. E no fundo acabou por ser dois livros que eu li com 15 dias de diferença e portanto foi muito interessante não ter uma distância temporal tão grande entre os dois volumes, porque fez com que as ligações entre este primeiro e este segundo fossem feitas de uma forma mais célere e digamos que mais evidente, porque havia muita coisa ainda que eu me lembrava do primeiro volume. Este livro, eu achei muito interessante a temática deste livro, mas achei muito interessante principalmente o sítio onde o livro se passa, porque os campos de férias são algo que no meu imaginário, eu que nunca vou conseguir a nenhum, mas no meu imaginário são algo que me agradaria muito ir a um campo de férias. E portanto, este imaginário que eu criei do que é um campo de férias, achei muito interessante depois o livro passar-se eminentemente num campo de férias, porque veio ao encontro deste meu imaginário, que fez com que a minha adesão ao livro fosse ainda maior do que aquilo que eu já estava à espera. Depois temos a interação entre as personagens e fundamentalmente duas personagens. O Russ, um jogador de hóquei, alguém tímido, que quer de alguma forma através do desporto criar uma rede de amizades que ele devido à sua timidez, tem alguma dificuldade em criar, e voltamos ao mesmo universo do primeiro livro. E depois temos a Aurora. O interessante destas duas personagens é que eles conhecem-se antes de irem para o campo de férias, têm um affaire e depois vão se reencontrar no campo de férias. Ambos vão para o campo de férias porque querem sair de casa, por motivos diferentes, mas na realidade no fim vai dar ao mesmo, e ambos se deparam com um problema que é o campo de férias proíbe que exista relações pessoais íntimas entre os monitores. E o que tem lógica, digamos assim, mas que vai criar um problema para estes dois. Não nos podemos esquecer que estes livros têm sempre uma parte dot, que a mim pessoalmente me agrada, que está muito bem feita, que volta a ser feita de uma maneira muito delicada e de uma maneira muito correta, mas a verdade é que ali, segundo as regras, nada poderia acontecer entre aqueles dois e nada deveria acontecer entre aqueles dois. Se aconteceu, é bom, vão ler o livro. Mas na verdade, só por esta descrição vocês já estão a perceber que é um livro do toque e foge, onde a química existe, onde a química está lá, mas na verdade onde eles têm que se conter e portanto é o queremos mas não podemos, queremos mas não devemos, queremos mas não fazemos. E este tipo de livro é um livro que a mim pessoalmente me agrada. Muito interessante perceber, uma das coisas que eu também gostei neste livro foi o facto de ter percebido que, ou de ela nos ter dado isso que uma das coisas que eu achei muito interessante neste livro foi o posicionamento das personagens nas cenas hot. E eu passo a explicar. Eu não tenho problemas nenhuns, como vocês sabem, com cenas hot. Eu leio livros eróticos sem problema absolutamente nenhum. Neste caso achei muito interessante a forma como a nossa personagem principal masculina, o Russ, se transforma nas cenas hot.
Ou seja, na vida do dia a dia, ele é alguém que toda a gente, ele próprio, se autodenomina tímido, mas nas cenas OT eu acho que ele se esquece que é tímido e a coisa funciona a outro nível. E é muito interessante perceber a forma como ele se entrega, no fundo, e a forma como ele se dá e a forma como ele acaba por se transformar na intimidade. E isso é muito interessante. Tanto mais que eu acho que é uma realidade do ser humano, é no seu casulo, na sua intimidade, nós somos diferentes daquilo que somos socialmente. É, pois, um livro que fala sobre isso, é um livro que fala sobre comunicação ou falta dela, é um livro que fala sobre intimidade, neste sentido, que fala sobre falta de comunicação, que fala sobre superação, e não nos podemos esquecer que estamos a falar de personagens jovens e, portanto, estamos também a falar de crescimento, e aqui há um crescimento destas duas personagens, destes dois jovens adultos, que nós vamos acompanhando ao longo do livro e que eu achei também isso interessante. Essa parte é uma parte que eu gosto do Young Adult, é este crescimento das personagens, porque na realidade estão nessa fase e faz todo o sentido que assim seja. Acho que estes livros são muito interessantes para os adolescentes, porque há aqui uma série de ferramentas que estas personagens vão usando que podem de alguma forma despertar os adolescentes para essas mesmas ferramentas, ferramentas que no fundo todos nós temos ou podemos desenvolver e que podem ser úteis em algumas situações. E portanto eu acho sempre que estes livros, quando feitos desta forma séria e desta forma honesta, digamos assim, onde não se escamoteia as inseguranças que estas idades têm, por um lado, mas por outro lado também não deixa de se falar daquilo que se pode ir buscar a nós mesmos e alterar nesse sentido e fazer-nos crescer nesse sentido. Depois temos as personagens secundárias e aí temos o regresso de algumas do primeiro livro, como eu vos disse, como eu acabei por ler os livros com 15 dias de diferença, adorei. Achei o máximo essas personagens, gostei muito dessas personagens e achei que regressar outra vez a essas personagens, mesmo sendo secundárias, era um pescar de olho e ver o que é que tinha acontecido na vida daqueles amigos, e isso eu também achei muito bonito e muito interessante. E achei que ela enquadra de uma forma perfeitamente natural, porque o universo acaba por ser basicamente o mesmo, ela enquadra de uma forma natural, sem forçar, mas ao mesmo tempo dando-nos aquilo que a gente quer, que é saber o que é que aconteceu às personagens que ficaram no nosso coração do primeiro livro. E finalmente, o último aspecto que eu achei muito interessante, e mais uma vez acho que sendo um livro Young Adult faz todo o sentido, é a superação. O olhar para os demónios, o olhar para as inseguranças, o olhar para tudo aquilo que nos destabiliza, que nos dá medo, e superá-lo. Porque mesmo quando não temos o resultado que esperávamos, acabamos por o superar. Porque tentamos. E a tentativa é sempre melhor do que não fiz, não dei por isso, não consegui, ou bloqueei, ou gelei, ou qualquer outra coisa que nos possa acontecer e que nos leve a não enfrentar os nossos medos. O importante é enfrentá-los. Depois, se o sítio onde vamos parar era aquele que nós estávamos à espera ou não, já é outro problema. Mas na verdade há aqui esta tentativa que é fundamental e que nos desbloqueia para outras coisas. Eu acho que um livro Young Adult é importante sobre esse ponto de vista. E a escrita, que é uma escrita fluida, é uma escrita fácil, é uma escrita que faz com que nós leiamos o livro de uma ponta à outra sem problema algum, para chegarmos ao fim e pensarmos, ok, agora tenho que esperar pelo terceiro. Eu acho que há um terceiro. E esperar que a Bertrand nos continue a dar estes livros assim, com uma diferença temporal não muito grande, por forma a que nós acompanhemos esta história desta gente e por forma a que nós acompanhemos aquelas personagens que, tendo sido até agora nestes 2 volumes secundários, poderão eventualmente ser as personagens principais do terceiro livro. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.